Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma HQ épica, Little Nemo, publicação que chega ao Brasil pela editora Figura, que faz um trabalho sensacional de resgate de materiais históricos de grandes artistas que estavam esquecidos aqui no Brasil, e agora nós somos brindados com essa publicação que é um marco dos quadrinhos em todos os sentidos, seja na parte de pioneirismo, seja com relação à qualidade, à influência. E eu realmente estava com uma grande expectativa para ler essa publicação, que, como vocês estão vendo, tá lindíssima, sério. O material chama muito a atenção, tudo alinhadinho, bonito, verniz aplicado e o formatão grandão, né, para efeitos de comparação aqui, ó. A publicação em formato americano, o Little Nemo quase nem se enquadra aqui no vídeo. Nós temos aqui um material em capa dura, esta é a belíssima guarda da publicação. Ao final, nós temos uma outra guarda. O papel é o Pollen Bold, se eu não me engano, tá? Boa gramatura. Mais de 250 páginas coloridas e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, que vai compilar as tirinhas de Little Nemo de 1905 a 1909, material de Winsor McCay, publicação que saía dentro do jornal New York Herald, e as tirinhas do Winsor McCay duraram até 1911, então nós teremos mais um volume de Little Nemo chegando ao Brasil pela editora Figura. Além, né, do acabamento gráfico de excelência que eu já mencionei para vocês, nós temos aqui os paratextos que são excelentes. A apresentação do material, contextualizando um pouquinho essa obra. Ao final, temos um excelente artigo aqui do Érico Assis, que é Little Nemo no século Vintelândia. E aqui também ele vai apresentar um pouquinho da história de vida do Winsor, né? Passando aqui por outros trabalhos que ele fez, até chegar em Little Nemo, a importância da obra. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui terão por base justamente o texto do Érico Assis, mas também eu vou dar minhas impressões pessoais, que pelo menos nesse primeiro volume não constavam dentro desta edição aqui. Mas eu gostei bastante desse artigo aqui, ele ajuda você a entender a importância de Little Nemo dentro do mundo dos quadrinhos. O Winsor McCay, ele simplesmente ficou milionário com essa publicação, porque pense só, nós estamos falando de um material lá do início dos anos de 1900. Qual era a fonte de entretenimento? O início do cinema, né? Você tinha talvez teatro e também as tirinhas de jornais, que tinham assim tiragens absurdas, vários e vários jornais, inclusive com publicações internacionais dessas tirinhas. Então o Winsor McCay acabou se tornando uma grande estrela como artista, um cara que realmente fez um trabalho aqui inovador. Não se trata simplesmente de uma das primeiras tirinhas que acabaram ganhando destaque, que foram precursoras para o surgimento, né, da arte sequencial, que são os quadrinhos. Não, esse material ele se destaca também pela imensa qualidade e pela inovação na narrativa em relação aos quadros sequenciais, não aquela coisinha básica, limitada, com os quadrinhos todos com as mesmas dimensões, distribuídos pelas páginas. Aqui ele realmente inova, e isso obviamente serviu de influência para os mais diversos artistas que acabaram surgindo para estabelecer, enfim, os quadrinhos como uma arte respeitável. Não custa reforçar, não se trata apenas de uma obra que remonta aos primórdios dos quadrinhos. Nós estamos falando realmente de um trabalho que traz uma qualidade que estava até mesmo à frente do seu tempo, não só em relação aos quadrinhos, mas, por exemplo, ao surrealismo. Antes mesmo dessa palavra surgir, o Winsor McCay já estava trabalhando com essa noção, com esse conceito do surreal dentro das suas histórias.
E para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou dar um foco exclusivo no quadrinho, passando as páginas, mostrando a arte, explicando ali as técnicas que ele acabou utilizando, né, que tornaram essa publicação um grande destaque, né, dentro do mundo da nona arte. Eu levei cerca de 4 a 5 dias para ler essa publicação. Então, galera, vamos embora aí para mais detalhes desse material. Bom, galera, então eu vou mostrar aqui para vocês com mais detalhes, tá até difícil de enquadrar, tendo visto o tamanho do material, mas vamos lá então. Nós temos aqui a guarda da publicação, que eu já havia mencionado, né? Vou puxar mais para cá, olha só. Essa daqui é uma arte que está no quadrinho e que já traz uma inovação, né? Para a arte sequencial, como forma de narrativa. Aí nós temos aqui o título da publicação, o expediente aqui do lado. Aqui nós temos a apresentação do material, contextualizando, né, feita pelos editores. E aí, galera, nós chegamos na publicação em si, tá? Little Nemo, ela se passa dentro de Slenderland, que seria basicamente a Terra do Sono, onde nós temos o rei desse mundo, que é Morpheus. E na verdade, a publicação ela vai trazer histórias fantásticas, que tem até mesmo, pelo menos na minha opinião, um caráter até mesmo circense para dentro dessa obra, principalmente por conta das cores que são utilizadas pelo Winsor McCay. De qualquer forma, nessa primeira história aqui, ó, nós temos Morpheus, né, convocando uma das pessoas que moram em Slenderland para que busque o Little Nemo, para que ele vá brincar com a sua filha, que é chamada apenas de princesa. Então você já tem aqui um surrealismo sendo apresentado dentro da publicação, né, com ele montado num cavalo, parecendo que está num espaço cósmico, enfim. Aí ó, tem um macaquinho montado num canguru e assim por diante. Até tem um sapo num tigre, enfim. E a cada final de tira, nós temos o Little Nemo acordando, né? O pequeno Nemo sempre acordando ao final desse sonho. Então, as primeiras tiras, elas vão trazer justamente essa tentativa de levar o Little Nemo para o mundo da Terra do Sono. E novamente, né, o Morpheus convoca mais uma pessoa para que consiga levá-lo, né, para o palácio. E aqui, mais uma vez, a gente tem, né, uma paginação diferente do convencional, né, que se fazia naquela época. Você percebe aqui, ó, os quadros retangulares maiores, né, justamente para pegar, né, toda a imponência desses cogumelos gigantes. E mais uma vez, né, o Little Nemo ele acaba acordando, despertando desse sono, seja por conta do pai, da mãe, que acabam chamando ele, até mesmo a avó, ou por um susto que ele acaba tomando, né, dentro das suas aventuras um tanto lúdicas, eu diria também. Então nós temos aqui, ó, toda uma construção muito interessante. Olha só, mais uma vez ele estica os quadros, né, aqui ó, para mostrar o Little Nemo andando de perna de pau, para trazer justamente essa sensação de altura. Ele trabalha com uma arte mais realista e consegue dar uma grande perspectiva, né, de profundidade, de tridimensionalidade dentro dessa obra. A colorização ajuda bastante e o Winsor McCay foi um dos pioneiros na utilização das cores para trazer também uma narrativa diferente, trazendo significado para dentro da obra que ele estava fazendo, no caso Little Nemo. Então ele utiliza cores mais pálidas ao fundo, aí os personagens que estão mais à frente são cores mais fortes, justamente para que o olho do leitor, né, ele foque na cena que realmente merece uma maior atenção. E vocês reparem também que ele tem um trabalho artístico muito detalhado, né? São bastante detalhes em cada um dos quadros. Aqui novamente, ó, ele traz algo que não era nem um pouco comum para a época na narrativa dentro dos quadrinhos. Aqui você tem um círculo, né? Ó, aí o personagem de ponta cabeça e novamente ao final de cada tira sempre está ele acordando. E aqui continua a busca, né, do Morpheus
pelo Little Nemo para que ele possa encontrar a princesa. Olha só que interessante também, é que cada um dos quadros, eles são numerados, né? Você tem aqui, ó, por exemplo, 1, aí você tem o 2, o 3, o 4, aí você passa para o 5, aí aqui o 6, que é uma forma de muleta para o leitor ali seguir a lógica, né, que ele quer fazer em relação ao próximo quadrinho, a arte sequencial em si. Inclusive, tem um outro ponto bem interessante que basicamente mostra, né, a descrição do que está acontecendo em cada um dos quadros. O Winsor McCay abandonou, né, isso mais para frente porque simplesmente é uma repetição. A gente costuma dizer, né, que aquelas histórias do Chris Claremont, dos X-Men, do Stan Lee, onde eles descrevem, né, e tem a arte mais o texto para simplesmente passar algo que o leitor está vendo. E aí fica um pouco enfadonho, cansativo, né? Muito texto, sendo que visualmente o leitor já consegue entender o que está se passando dentro daquele quadro. Então ele acabou abandonando isso mais para frente, mas não a numeração, ela permanece dentro dos quadros, né, que era algo tradicional dentro das tirinhas. Essa história aqui é muito bacana, onde nós temos o Little Nemo crescendo, ficando mais velho. E aí essa espécie de anjo, né, acaba deixando ele sozinho, e aí quando você vê ele está com 99 anos de idade, acorda todo assustado. Então nós temos aqui, galera, um trabalho realmente sensacional. É uma fantasia lírica, gostosa de ler e que não é datada. Isso que é o mais interessante. Obviamente, com essas descrições dos quadros no início, você fica ali meio, tá, eu tô vendo o que está acontecendo. Mas lembre-se, isso era o início dos quadrinhos, os primórdios. E repare aqui, ó, mais uma vez, na paginação, na sensação de movimento. Olha que as páginas são maravilhosas. As cores, né, como eu disse, ajudam bastante. E o jornal, o New York Herald, ele tinha justamente uma fama de ter as melhores impressões a cores. E eles se aproveitaram disso para apresentar, obviamente, uma tirinha que já estava chamando muito atenção pela sua qualidade artística, pela sua qualidade de narrativa, de roteiro, de criatividade. Nós temos, além do próprio Little Nemo, outros personagens, como o Flip, que acaba se tornando meio que uma pedra no sapato, né, do Little Nemo, impedindo ou tentando impedir que ele vá encontrar a princesa. A história acaba avançando de forma cronológica, ainda que as primeiras você possa ler até mesmo fora de ordem, chega num certo momento que segue uma certa lógica de tempo, até porque o Little Nemo ele não vai ficar nessa incessante busca pelo palácio do Morpheus, o encontro com a princesa. Em algum momento isso vai acabar ocorrendo. Olha só como a arte do Winsor McCay é sensacional, a criatividade dele na construção de monstros, de criaturas mitológicas. E o que você imaginar dentro dessa obra, você vai encontrar, mostrando também toda a versatilidade do trabalho artístico dele. Se você quer neve, vai ter. Se você quer o fundo do mar, você vai ter. Erupção vulcânica. Uma coisa meio as aventuras de Gulliver, quando o personagem também ele acaba ficando gigante. Aqui mais uma vez, ó, a gente tem uma inovação, né, de narrativa, onde o elefante ele vem se aproximando do leitor, né, e aí a gente descobre que o Little Nemo estava junto com a princesa, né, bem na tromba, na ponta da tromba aqui, ó. Ele estava aqui embaixo, subiram e ficaram aqui em cima. E olha como a arte dele traz, né, esse realismo fantástico para dentro da obra. Tem uma outra página bem interessante também aqui, que é a 72, deixa eu pegar ela, esta daqui, que também vai trazer, né, algo que não era nem um pouco comum, onde nós temos a divisão, né, dos quadros, mas para uma mesma imagem. Então você tem aqui, ó, essa divisão, mas na verdade ela forma um todo. Então nós vamos acompanhando, né, essas aventuras do Little Nemo, que começa com a busca pela princesa, depois eles se encontram e aí vivem várias aventuras. O Flip, depois ele se torna amigo, né, do Little Nemo. Temos também o Imp.
que aí tem uma explicação até sobre uma eventual conotação mais racista em relação à forma que o personagem foi desenhado, mas isso é totalmente justificado para a época, né? Ainda que hoje não seja mais aceito, e é preciso sempre contextualizar as coisas, né? Então você vai aqui, ó, observando todas as técnicas que são utilizadas. Olha que maravilhosa essa cena aqui, ó, em que o Nemo está escalando, né? Os prédios dessa cidade, estão num tamanho gigante. Como eu disse, o que vocês imaginarem dentro dessa obra, vocês vão encontrar, né? De temáticas. E aí, mais uma vez, eu reforço, né? Mostrando todo o trabalho artístico do Winsor McCay. Essa outra página, também a 124, eu acho sensacional, que é um jogo de espelho, né? Então, olha como ele consegue recriar essa ideia, né? De uma loja de espelhos aqui, ó, com as mudanças, inclusive, no formato do corpo, hora esticado, hora baixinho. Muito legal mesmo. Tem algumas que se passam em ponta cabeça também, que eu achei muito legal, né? Como você tivesse com o plano invertido. Ó, olha só aqui. Olha, é algo assim que enche os olhos. E como eu disse, são histórias gostosas de ler, criativas demais. E esse conjunto de cores com o traço realista, junto do surrealismo, né, do que ele quer trazer, é realmente um trabalho muito legal, lírico também. Você tem uma abordagem em alguns momentos que envolve uma questão mais social, né, da pobreza de algumas pessoas. Olha, tudo é muito bem feito, com cuidado. Tem uma outra página, eu acabei esquecendo de anotar, onde o Little Nemo ele quebra a quarta parede, tá? E ele comenta que o artista esqueceu de desenhar o chão. É bem interessante essa história também. Então, galera, nós temos aqui realmente uma obra espetacular que merece todo o louvor e todas as críticas positivas e inspirações que gerou, porque realmente nós estamos falando de um trabalho, além de inovador, com muita qualidade técnica, na utilização de cores, que acabaram, obviamente, servindo de base para outros artistas. E as histórias também são muito, muito legais. Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar, galera, de Little Nemo. Realmente, eu achei uma obra excelente, excepcional. Se eu pudesse dar uma nota além do 10, né, como eu costumo dizer, eu daria. Então, obviamente, vai ficar com a nota máxima essa publicação. Vai entrar fácil, fácil, fácil para minha lista de melhores do ano. Olha, galera, que material sensacional, e que venha logo o segundo volume da publicação Little Nemo. Trabalho fantástico feito pela editora Figura, né? Aqui você tem os apoiadores. Realmente um trabalho incrível que quem gosta de quadrinhos, e quadrinhos de qualidade, não só aquela coisa de é um trabalho histórico, né? Tem aquela coisa de importância. Não, aqui é em todos os sentidos. Tudo que você quer encontrar num bom quadrinho é justamente esta edição de Little Nemo 1905 a 1909 de Winsor McCay. Então é isso daí, galera. Eu espero que esse vídeo tenha sido de uma grande ajuda para vocês, né? Eu acredito que vale a pena você separar um dinheirinho para investir nesta publicação aqui. Então é isso daí. Um abraço para todos e fui!